Segunda Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe invade Judá, e Deus destrói o seu exército. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acompanhou-se contra a cidade forte, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seus rostos eram de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ali ajudaram. Assim muitos povos se ajuntaram, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se entendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim à praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai vós, e tende bom ânimo, não temas, nem vós espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém, e ele, porém, está diante de Laquis, com todo o teu domínio. E Ezequias, rei de Judá, e a toda o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que eu confiai vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém. Porventura vós incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judas e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vós prostrareis, e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos, e todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vossa possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vós insiste, assim nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação algum, nenhum reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da minha mão dos meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus, e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também as cartas blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livrarem o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz judaica contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tornarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei de Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amon, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tomou uma vergonha do rosto à sua terra, e entrando em casa de seu Deus, os mesmos saíram das suas estranhas, o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam presente de Jerusalém ao Senhor,
e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e a morte de Ezequias, versículo 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou. Ele deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, e fez-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazém para a colheita de trigo, e de mosto, e do azeite, e de estrebarias para toda a caça de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também a cidade, possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e aí fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos princípios de Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntaram acerca do prodígio que se fez daquela terra, Deus se desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao rosto do sucesso de Ezequias e as beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E toda o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.